Olá, sejam bem-vindos ao curso A Força da Criatividade. Meu nome é Aline Niemeyer, eu sou psicóloga e escritora. Eu faço parte do ILAPA, Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva Aplicada, e com muita satisfação eu estou aqui para dar a primeira aula do curso A Força da Criatividade. É a primeira aula desse curso online, todas as sextas, 19 horas, oferecido gratuitamente. Tá? 4 sextas, essa é a primeira sexta, e vamos lá para um assunto que é fascinante e tão importante nesse momento difícil, né? Nós pensarmos nessa nova realidade do isolamento social e a nova realidade que está por vir, como nós podemos nos adaptar, né? Incentivar, desenvolver essa força da criatividade. Primeira coisa, eu queria estar falando com vocês sobre a psicologia positiva. Uma pequena introdução, porque eu vou falar da criatividade, né, abordando ela como força para o desenvolvimento humano. Tá? A psicologia positiva, justamente, ela trabalha com as forças, né, de caráter, com sentido de vida, com o objetivo de tornar nossas vidas mais felizes, mais significativas, mais produtivas. Ela não foca na doença, na redução de danos. Ela foca em você maximizar suas emoções positivas e minimizar as emoções negativas, né? Isso não significa ignorar as emoções desagradáveis, porque todos nós temos emoções desagradáveis, mas começar a saber como lidar melhor através das forças com as suas fraquezas. Tá? Então nós vamos focar nas nossas forças, especificamente hoje na força da criatividade. Estudar as forças pessoais ajuda a gente a prevenir e até reduzir também danos causados por estresse, por emoções desagradáveis, por doenças mentais, tá? Então hoje o foco vai ser na força da criatividade. A criatividade é uma das 24 forças classificadas dentro da psicologia positiva. Tá? Ela está dentro do grupo da virtude, sabedoria e conhecimento, porque todas essas 24 forças, né, estão agrupadas em 6 grupos de virtudes. O grupo da virtude, onde a criatividade está inserida, é da sabedoria e do conhecimento. Tá? É preciso pensar para ser criativo, né? Conhecer, gostar de aprender. Outras forças que estão juntas no grupo que foram classificadas junto com a criatividade, a perspicácia, é o gosto pela aprendizagem, é a curiosidade, é a lucidez, você buscar a clareza das coisas, né? Então, assim, uma das primeiras reflexões é a gente pensar o que é essa nova realidade, né? O que ela está nos colocando como lição de vida para a gente aprender, uma nova aprendizagem com relação a esse momento. Parar e refletir sobre isso, que nova aprendizagem podemos ter com esse momento, tá? A criatividade, o conceito dela, né, é muito rico, muito amplo, muito complexo, mas a criatividade, para início de conversa, ela é uma força, ela é uma qualidade essencial, fundamental para a vida humana, tá? Por quê? Porque ela nos oferece o diferente, a criatividade nos oferece a diversidade. E é muito importante as diferenças, o novo, né? Nós temos até respeito aos diferentes, as diferenças, nós valorizarmos isso. E nesses momentos de crise, mais ainda, por quê? Para buscarmos novos caminhos. A começar pela reflexão. Que lição de vida essa diversidade pode estar dando para a gente, tá? Então, primeiro conceito, ele é uma força essencial, fundamental dentro do ser humano, da humanidade. Outra coisa importante relacionada à criatividade, ela não é específica da arte, tá? A gente às vezes costuma associar que criatividade é arte. Claro, a arte é uma expressão da criatividade, porém não é a única, tá? Ela pode ser encontrada em diferentes áreas da criatividade. Na área do ensino, por exemplo, né? Um professor ter técnicas criativas para ensinar. Na área da psicologia, na área da administração, nos esportes, na literatura e assim vai, tá? Então, assim, a gente comenta, né? A pessoa é criativa, mas o mais completo nesse comentário, nesse elogio, é acrescentar, ela é criativa no quê, né? No que essa pessoa é criativa, em qual área, em qual função.
Então isso é muito importante, identificar qual a sua função, a sua área da criatividade. Pode ser, é bem difícil que a pessoa seja criativa em todas as áreas. Eu não conheço uma pessoa assim que em todas as áreas seja criativa, tá? Então assim, mas existe aquela pessoa até que pode ser em mais de uma função sim criativa, né? Ter a sua força da criatividade aplicada, né? E mesmo que ela já tenha essa força, ela já se considere, já tenha bons resultados, aqui a gente também vai estar falando da importância dela estar desenvolvendo, né? Se aprimorando, aperfeiçoando essa força que ela já identificou e já usa, da criatividade. A criatividade, isso é importantíssimo falar nesse momento, né? Principalmente, novamente, no tempo que a gente está vivendo, ela é uma força útil para ajudar a resolver problemas, para ajudar a gente a mudar, a criar nova visão diante de uma adversidade, tá? Outra coisa também é que a criatividade ajuda a gente a expressar emoções, né? Inclusive traumas, emoções desagradáveis, como também emoções positivas, agradáveis, a lidar e superar com elas, né? Através da criação. Então, por exemplo, a gente vê roteiristas que às vezes vão colocar situações de vida que eles viveram difíceis e aquilo está sendo um alívio, um bálsamo, né? Uma terapia para eles, criar aquele roteiro. E interessante que esse filme, que às vezes a pessoa, né, o roteirista faz, a história, vai estar propagando também, expandindo essa assistência a outras pessoas que vão ver o filme, né? E vão sentir também, nossa, eu viciei coisa parecida, aquilo, né? Então vai estar ajudando a fazer a terapia, né? A cuidar, né? A desreprimir essas emoções desagradáveis. Então, quanto filmes nos ajudam, livros também, né? Não só os nossos amigos, as nossas relações, quando a gente troca ideias e se identifica, mas também nós podemos nos identificar com livros, com filmes, porque neles tem expressões também emocionais de situações de vida, né, reais que pessoas passaram. Então isso houve um exercício da criatividade aí, né, para que a pessoa coloque no papel, coloque numa tela de cinema aquilo que ela vivenciou, né, e que você vai se relacionar, se conectar, tá? Essa importância da conexão com a arte, né? De você ver, observar a arte, observar as criações, né? O que elas podem estar mostrando para a gente, o que elas estão comunicando para a gente. Isso é muito sério. De acordo com Freud, né? Vamos falar alguns conceitos em diferentes abordagens também para ampliar. O Freud, dentro da psicanálise, ele coloca que a criatividade é a expressão do inconsciente, tá? Ela surge de um conflito, de uma tensão da realidade consciente da pessoa em conflito com as pulsões inconscientes dela. Então a arte, a criatividade faz com que a pessoa criativa expulse, né? Coloque para fora, expresse aquelas... o inconsciente dela, uma expressão do inconsciente, aquelas reações inconscientes. Então ajuda, né? Aí a gente pode também elencar o papel da arte terapia em muitas situações, das pinturas, dos desenhos, né? Várias formas diferentes de criar nós temos. Isso é muito rico, que bom, né? É a diversidade na forma. Gestalt, já outra linha da psicologia, vai valorizar um insight, né? A intuição, aquela visão mental que vai startar, vai começar, vai produzir novas cadeias associativas mentais. Na filosofia, vou comentar sobre Aristóteles, que já combatia aquela coisa, né, do mito da criatividade que está só reservada para gênios ou por inspiração divina. O Aristóteles, naquela época, ele já chegava e falava assim, não, a criatividade é uma inspiração interior. Essa inspiração interior vai criar novas associações mentais. Ela se dá a criatividade através de associações mentais, tá? Bom, e aí, como é que a gente vai fazer nesse momento, né, de crise, de situação difícil? Já pedi para vocês separarem a nota e refletir que lições de vida, né, você pode imaginar, perceber que essa
que esse momento está te passando, mas o que fatores positivos a gente pode sim estar aproveitando esse tempo em casa para estar exercendo, melhorando, desenvolvendo nossa força da criatividade. Eu separei aqui alguns fatores. Primeiro fator, que já foi falado um pouco, é que você precisa identificar a sua área criativa, tá? Então, por exemplo, eu, como área criativa, eu gosto muito da escrita, tá? Eu gosto também de aplicar ideias novas no meu exercício como psicóloga clínica e também na cozinha, tá? Cozinhando, inventar novas receitas. Aline, agora, se você for me pedir para compor uma música, cantar coitado dos vizinhos, né? Porque eu sou muito desafinada, não é a minha veia, não é a minha vibe, né? Como os jovens comentam, por essa área. Mas se a gente quiser se divertir, o povo ri, porque quando eu canto mais as pessoas riem do meu jeito do que, né? Pela expressão musical, né? Afinada, bonita, expressão da beleza. Então, assim, identificar qual a área que você é criativo, algumas áreas, né, que você é mais ou menos criativos, identificar, tá? Então, um exercício que eu vou estar aqui passando para vocês é uma meditação para essa identificação, tá? Vocês relaxarem, fecharem os olhos, num ambiente mais tranquilo e começarem a pensar em momentos da vida de vocês onde vocês exercitaram a criatividade, perceber em que áreas foi aplicada, identificar então, né? E a partir dessa identificação vem uma outra etapa da meditação, tá? Que é de vocês refletirem como vocês podem aplicar essa força criativa dentro dessa área, nesse momento, para superar os problemas advindos, as preocupações, a ansiedade advinda dessa situação, nesse tempo agora de isolamento, né? E da gente pensar em novas formas de lidar, né? Em novas ideias para transformar a nossa vida, porque o mundo vai mudar, né? A gente vai entrar também para uma nova realidade de mundo. Então, o que você pode fazer com essa área que você identificou agora, né? Já começar passo a passo. Não precisa uma transformação, né, gritante, rápida. Passo a passo, o que você pode fazer, né, para se tornar mais criativo para lidar com essas dificuldades do momento. E até você também parar e pensar o que você já fez que deu certo, né, em problemas com a sua vida, que força criativa, em que área estava, né? Como você costuma lidar com obstáculos, com adversidades? Você se paralisa de medo, né? Claro que o medo é natural, mas ele é paralisante por muito tempo com você, quando você lida com as adversidades, te assustam de tal maneira que o medo te paralisa. Ou você costuma conseguir, embora tenha até um pouco de medo, ou sem medo, pensar na situação, refletir, pensar em soluções, tá? Vamos então pensar nesse primeiro fator, tá? Foi falado da identificação com a área, qual a sua proximidade, aonde a criatividade mais se aproxima de você, beleza? Segundo fator, regularidade e constância. Criatividade não é magia, não é algo sobrenatural, é trabalho. Criatividade dá trabalho sim, tá? Então é necessário engajamento, é necessário envolvimento com a causa, né? Em que área eu sou mais criativa, eu quero escrever para me acalmar, né? Para ter ideias, eu vou usar essa forma. Na escrita, a minha cabeça, minha mente fica mais aberta ao novo. Então é essa, né, identificação que a gente já teve no primeiro fator, e você vai usar isso com regularidade, com constância, com engajamento, com envolvimento, tá? As pausas são necessárias. O ócio, né, como Domênico De Mastro comentava, o ócio criativo, eu prefiro usar outro termo, pausas criativas, tá? Porque a ociosidade às vezes pode trazer aquela ideia de que você não está envolvido com a coisa, e eu acho que, na verdade, a pessoa quando tem ideias, né, o inventor quando tem ideias novas, é porque ele já está num processo criativo, né? Ele já está envolvido com aquilo, deu uma pausa, de repente
Em determinado momento, está conversando com um amigo, tem uma ideia, está no banho, tem uma ideia, está na banheira, como Arquimedes, né? Teve a ideia, eureka, e num momento que ele não estava ali no trabalho, mas foram as pausas, né? Eu gosto muito do que Aristóteles comentava. A saúde e a felicidade são incompatíveis com a ociosidade, tá? Então, assim, vamos ter nossas pausas, mas requer trabalho e envolvimento. Quando o trabalho é gostoso, é aquela área que você tem afinidade, fica mais fácil, gente, muito mais fácil a constância, tá? Então a criatividade é um processo criativo, não adianta uma única vez você querer pensar, já ter ideia. Tem que ter paciência, né? Inspiração é 1%, lembra? 99% transpiração. Terceiro fator, reflexão. A criatividade não é aquela coisa que só assim, oba, vamos, os criativos são loucos, euforia. É necessária reflexão, metodologia, ela requer pensar. Né? Tem uma frase do Einstein que eu também gosto sobre a criatividade, que fala que a criatividade é a inteligência se divertindo. Né? Porque você está numa coisa que você gosta, mas aí pensando sobre ela, se exercitando, se divertindo, tá? Mas requer esse pensamento, essa reflexão aberta, não formatada. Tá? Por que as crianças, em geral, são muito criativas? É mais comum na atividade cerebral da criança elas estarem numa frequência, a onda cerebral da criança, delta, que é extremamente relaxada. Então elas são curiosas naturalmente, elas são muito espontâneas. Então elas vão criando com mais até facilidade que o adulto, por causa dessa frequência delta, que é a mais relaxada possível das 4 frequências cerebrais. Mas a gente pode entrar em outras frequências, principalmente através do uso da meditação, já comprovada cientificamente como instrumento eficaz para autoconhecimento, autoobservação, relaxamento, abertura mental, para flexibilidade mental, que é muito importante nesse momento e para todos os momentos que a gente queira criar coisas novas, né? Abrir a cabeça, solucionar problemas, flexibilidade mental. A meditação ajuda por quê? Porque ela vai alimentar, né? Vai nutrir o cérebro com ondas alfa e teta, para você estar num estado onde você observa relaxadamente, mas com atenção. Então você está ativo, mas está relaxado. Você não está ativo naquele estresse, eu preciso agir, fazer, workaholic. Não, você está ativo e relaxado, tá? Então esse é um estado melhor para a criatividade, quando você já domina isso, tá? Não precisa ficar naquela coisa, preciso produzir rápido, mais rápido, e nem também estou muito relaxado que entre na pasmaceira, né? Então esse meio termo de estar ativo e relaxado, uma observação atenta, tá? É uma calma profunda. Também nesse sentido é outra analogia que podemos fazer. Quarto fator, falando em analogias, né? É muito importante, a criatividade nasce de associação de ideias. Às vezes você vai estar numa conversa com um amigo, você vai pensar em algo que nunca pensou, daí você vai associar uma ideia àquilo, né? Você pode associar ideias na mesma categoria, ideias de categorias diferentes, e essa associação vai dando novas cadeias de associação e assim vai, né? Até dar um resultado que você julga esse, né? Então, assim, é necessário um fator para o desenvolvimento da criatividade, a associação de ideias, tá? Sejam elas afins ou diferentes, tá? Nós temos às vezes instrumentos que ajudam, brincadeiras com a criança, por exemplo, né? Vamos associar ideia, então estamos todos na cozinha, vamos falar tudo que a gente possa encontrar na cozinha, cada um vai falando uma coisa sem repetir. Aí vai lá o pai e fala, tem o fogão, tem a geladeira, a panela, e assim vai, não pode repetir. Essa brincadeira é bem legal, né? Isso também desenvolve um instrumento para desenvolver a associação de ideias. Comprar também dicionários analógicos, né? Para você ver ideias afins, ideias aproximadas e começar a expandir também sua atividade cerebral para esse lado, tá? Quinto fator para o desenvolvimento da criatividade, vamos lá, coragem. Como é importante a coragem, né, para a gente ter mudanças na vida da gente e superar obstáculos. Sem coragem, como é que vai ser?
Vamos aí, vamos assumir riscos, vamos, né, não ter medo de errar, não ter vergonha, né? Lembrando que muitas das invenções, muitos inventores tiveram suas invenções através do quê? Dos equívocos, dos erros, por meio dos equívocos e erros, né? Então, o que parece erro, às vezes, vai ser um acerto. Ainda tem isso, né? Olha que interessante a gente analisar por essa forma, sem ficar muito no certo ou errado. Sexto fator, abertura para o novo. Vamos gostar de aprendizagem, tá? De desapegar a lógica do passado. Eu quero contar uma história, que é a história das moscas. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é muito interessante nesse tempo agora de adversidade e turbulência, para a gente entender o que é isso do desapego à lógica do passado, da gente precisar criar novos modos de pensar, da abertura ao novo. Duas mosquinhas estavam passeando e elas caem num copo de leite. Uma delas chega e fala: eu estou cansada, vou morrer. A outra fala: não, continua batendo as carninhas, continua, a gente vai sobreviver dessa forma. E uma delas então desiste, a que estava cansada, e a outra que estava batendo as perninhas, continua batendo as perninhas, bate, 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 o leite vira manteiga. E ela sobrevive, né, através da perseverança, né, tendo uma ideia nova ali, aberta para o contexto, né? Um outro dia, essa mesma mosquinha que sobreviveu com uma outra mosquinha, caíram num copo de refrigerante com um canudo. A mosca quis usar a lógica do passado. Ah, eu vou bater as perninhas. E bateu as perninhas, e a outra, acho que não está dando certo. A outra se aproximou do canudo e subiu, conseguiu sobreviver pelo canudo. A que bateu as perninhas morreu, porque era um outro ambiente, um outro momento. A gente precisa ter atenção a isso, ao momento, ao contexto, tá? Na criatividade. Se eu chegasse agora para vocês com uma máquina de escrever, nesse momento, século XXI, ninguém me dá atenção, né? Uma máquina de escrever, que novidade é essa, Aline? Mas lá atrás, há um tempo atrás, né, a gente sabe que seria uma novidade. Uau, uma máquina de escrever é um sonho para muita gente, né? Então, assim, vamos nos adequar ao momento, ao zeitgeist, ao espírito do tempo, ter esse desenvolvimento da inteligência, né, contextual, tá? Vamos nos abrir para o novo dessa forma. Um outro exercício que você pode fazer em casa, né, aproveitar esse isolamento, é tentar encontrar uma coisa totalmente inesperada para você fazer, algo que até agora, nesse tempo todo de isolamento, você não fez. Então você procura alguma coisa inesperada para fazer, observa, quando você achar, o que vai acontecer com o seu humor, tá? Sétimo fator, super interessante, as pessoas criativas, é muito importante que elas desenvolvam o bom humor, a alegria, tá? É importante a gente saber rir da gente mesmo. Eu conheço uma pessoa que uma vez estava conversando com um senhor cujo nome era Pompilho, e ela, ao invés de falar Pompilho, ela se enganou e falou Pimpolho. E aí ela riu do erro dela, ele também riu, e houve uma descontração naquele momento. Isso é muito importante, porque torna as pessoas mais livres da possibilidade de censura, de erro. Afinal, você está brincando, tá? Ajuda no improviso, mas essa brincadeira, claro que tem limite, né? Nem 8 nem 80. Mas pesquisas feitas na área da administração, por exemplo, com equipes, as equipes mais produtivas são as equipes que têm momentos de descontração, de riso, de alegria, de bom humor durante as reuniões. Claro que com limite, como eu falei, com responsabilidade né, a reunião, mas esses momentos de pausas de riso, do que as equipes mais sisudas, mais sérias, tá? Então, uma coisa também que a gente pode parar e pensar, o quanto eu estou conseguindo me descontrair também em casa, ser alegre, busque comédias então para ver, né? Para a sua cabeça ficar mais leve, para a sua mente ficar mais leve. Tem criança em casa? Pergunte para o seu filho, qual a brincadeira que te traz mais alegria, mais é a preferida para você? Troque também ideia, qual a brincadeira que na sua infância, você como mãe, pai, né, mais se divertia, foi a sua brincadeira preferida? Quem sabe você ainda não fez ela com o seu filho, né? É algo que também é interessante, né? A gente exercitar a criatividade para criar novas brincadeiras, né? Associar imaginações com a criança, exercitar a criatividade com a criança através das brincadeiras. Oitavo fator, a descoberta do fluxo, do flow, nosso grande, né, húngaro aí, Mihaly Csikszentmihalyi, que descobriu dentro de um congresso de criatividade,
ele estava estudando sobre criatividade, nem psicologia em si, né, mas sobre a criatividade, e percebeu os pintores, né, o exercício, como eles ficavam absorvidos pela atividade, como eles ficavam completamente em estado de êxtase, não sentiam o tempo passar, e ele denominou esse estado de flow, estado de fluxo, tá? E, então é importante você identificar em que áreas você consegue, em que atividade desenvolver o estado de flow, de fluxo, beleza? Nono fator, vamos expandir nossa criatividade, a equipe, a importância, valeu Ilapa, Relapa, da conexão, da gente estar ampliando, abrindo novos horizontes, precisamos da cooperação, da competição, da cooperação e da conexão. Competição já era, tá? A cooperação, a empatia, a solidariedade é a palavra do momento, tá? É o novo. Então, vamos expandir nossa criatividade. De que forma? Vamos ver o potencial nos outros, ajudar que os outros também expandam suas qualidades, né? Tem uma frase que eu gosto muito do escritor Goethe, né? Canequinha, até de um amigo meu alemão que trouxe, né? O Goethe, escritor alemão, ele falava assim: se você trata alguém como ele é, ele vai se converter no que ele é. Se você trata alguém no que ele pode ser, ele vai se converter no que ele pode e deve ser. Que maravilha! Então vamos ver o potencial, vamos confiar, apostar na qualidade dos outros, tá? Então ver nos outros quem eles querem chegar com profundidade, tá? Bom, então eu queria lembrar, né? Meu tempo está acabando, ainda tinha mais coisa para falar. Eu queria lembrar de uma coisa muito importante, então vamos adequar nossa criatividade à visão do momento, Zeitgeist, para termos soluções adequadas, tá? A importância também, vou dar um vislumbre aqui rápido, mindset de crescimento, a mentalidade de crescimento, tá? Onde você vê obstáculos não como conclusões absolutas, é aquilo e acabou. Não, gente, estamos vivendo dificuldades, obstáculos, mas os obstáculos não são o final da história, tá? Os obstáculos fazem parte do processo. Às vezes a gente se engana e se desanima porque a gente vê os obstáculos como o final da história. Eles não são o final da história, tá? Então enxerguem as coisas como processos criativos, tá? Nesse momento é uma dica ótima que eu dou para vocês. Outra coisa também muito importante para terminar é que, embora a gente possa estar vivendo um momento difícil, onde a gente esteja vendo assim, algumas fraquezas venham e talvez as nossas forças estejam um pouco ociosas, tá? Vocês nunca perdem as suas forças e as suas qualidades. Qualidades não se perdem. Elas podem estar ociosas, coloquem elas para trabalhar e para se desenvolver. Vocês podem e eu confio em vocês. Um grande abraço fraterno para todos e espero que vocês coloquem em prática a força da criatividade de vocês. E lembre-se, os obstáculos não são o final da história.